Encontro-me aqui hoje na sede da Associação dos Antigos Auditores do Curso de Defesa Nacional para falar de um projeto quase centenário. Foi iniciado pelo meu avô, Contra-Almirante Alfredo Mota, por volta de 1930 e consiste em convidar numerosas personalidades da nossa sociedade para escolherem uma estrofe dos Lusíadas e fazerem a sua transcrição para uma folha de papel especial. Ao longo destes anos todos, esse projeto passou do meu avô para o meu pai, o engenheiro Miguel Mota, e depois dele falecer passou para mim. E neste momento já conseguimos angariar cerca de 900 estrofes e, portanto, o projeto encontra-se bastante próximo da sua fase de conclusão. Espera-se ter tudo isto pronto até ao término das comemorações dos 500 anos de Camões, em 10 de junho de 1926, sendo que todas estas estrofes vão ser facsimiladas e publicadas num volume que irá ser produzido, editado na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Espero que gostem. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que, dada a excelência das pessoas que estão aqui presentes, que obviamente enobrecem esta iniciativa que hoje acontece na Associação dos Auditores de Defesa Nacional, deixo um forte cumprimento caloroso a todos, na pessoa do Sr. Dom Duarte, que obviamente está aqui a honrar a própria Associação dos Auditores de Defesa Nacional e, no fundo, todos os auditores. É uma honra e um privilégio poder hoje contar com a sua presença. A sua presença é muito importante para aquilo que é o trabalho que a Associação dos Auditores de Defesa Nacional tem vindo a fazer nos últimos tempos e, sobretudo, vale a pena regressar às vezes às origens para percebermos aquilo que temos que fazer, nomeadamente em questões relacionadas com a segurança e a defesa nacional. E, portanto, Dom Duarte, muito obrigado por estar aqui connosco, muito obrigado a todos por estarem aqui. Quero também dar uma palavra aqui ao nosso Manuel Mota, o professor Manuel Mota, que se disponibilizou para fazer aqui a apresentação de um projeto, que eu acho que é um projeto extraordinariamente importante, que tem a ver ainda com os 500 anos dos Lusíadas. Claro que os 500 anos foram celebrados em 2024, mas não terminaram, continua a haver a celebração, e esta é uma celebração que acho que nos une a todos. Estamos a falar da língua portuguesa, estamos a falar da nacionalidade, estamos a falar daquilo que é uma das partes essenciais da nossa história, e o professor Manuel Mota vai hoje aqui apresentar esse projeto, que se chama O Novo Manuscrito de Os Lusíadas, Cultura, Educação e Defesa. E, portanto, professor Manuel Mota, eu vou-lhe passar a pasta, vou-me sentar ali e depois vamos continuar. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Sr. Presidente da Associação dos Auditores de Defesa Nacional, muito obrigado pelas gentis palavras. É um enorme gosto, mas mesmo um enorme gosto, estar aqui hoje, na presença do Sr. Dom Duarte, muito agradeço, porque é um gosto falar deste projeto que vem do tempo do meu avô, em cerca de 100 anos, o Almirante Alfredo Mota, pai de Miguel Mota, portanto, e que tem sido passado de geração em geração. Do meu avô passou para o meu pai faleceu em 2016 e hoje sou eu que tenho a tocha na mão em relação a este projeto. O termo Novo Manuscrito, curiosamente, foi batizado pelo Presidente da nossa Sociedade Histórica de Independência de Portugal, o Dr. José Ribeiro Castro, cumprimento também aqui. Muito obrigado. Permitam-me, de qualquer modo, antes de começar, de fazer aqui uma muito breve homenagem à minha madrinha de voo, a Isabelinha, como muita gente era conhecida, e que, como sabem, faleceu há 3 dias. Era uma pessoa extraordinária, quase toda a gente que aqui está julgou que a conheceu,
e, como sabem, era realmente uma mulher fantástica que nos deixou há poucos dias. E também gostava de aproveitar, uma vez que estamos aqui na Associação dos Auditores, de relembrar com muito gosto e muita saudade o meu curso, 42. Vejo aqui o Coronel Barbas, vejo aqui o engenheiro Francisco Pimenta, que aqui está. Não sei se está mais alguém do curso, mas creio que não. Foi um ano letivo extraordinário, aprendi imenso, houve um intercâmbio fantástico e houve um acordar para muitos aspectos ligados à defesa nacional que realmente até hoje falo com imenso prazer. Como disse, este projeto foi iniciado pelo meu avô, o Almirante Alfredo Mota. Foi, durante cerca de 10 anos, diretor da Biblioteca Central de Marinha. Era realmente o gosto dele, era os livros, a cultura, o Essa de Queiroz, o Venceslau de Moraes, eram realmente as áreas que ele gostava imenso e começou a fazer este projeto. É um membro da Sociedade Histórica, como pode ver aqui o Sr. Presidente, desde 1967. Como é que nasceu esta ideia? A ideia deste projeto nasceu, como ele explica no número da Revista da Armada, o arquiteto Martins Bairrada. Ele explica que realmente ficou inspirado por uma edição dos Lusíadas que foi publicada em 1898, por ocasião do 4º centenário do descobrimento da Índia. Isto é uma edição notável, é um livro enorme. Eu tenho um exemplar, tive a sorte de obter um destes exemplares. Foi uma iniciativa da Academia das Ciências, portanto, este é o primeiro exemplo, mas é institucional mais. O nosso é pessoal, digamos assim, de família. Mas foi esta edição que o impressionou e que o inspirou para fazer esta edição. Está completo, portanto, as 1102 estrofes estão completas neste livro. Suponho que o Sr. Dom Eduardo terá talvez um exemplar na sua biblioteca, quase certeza, uma vez. E teve começado pela família real, o rei Dom Carlos. Porque é que eu assinalei, não se consegue ler muito bem aqui, mas eu assinalei aqui nesta seta uma das estrofes que está lá escrito Conde Sabugosa. Porque o que eu tenho também, um dos exercícios que eu tenho estado a fazer é ir a esta edição e tentar encontrar, neste momento, bisnetos e trinetos. E já tenho encontrado vários. O meu amigo António Vasco Melo, que é bisneto deste Conde Sabugosa, já assinou também, como vamos ver, mas há vários outros casos e, portanto, eu ia destacar esse aspecto. Outra finalidade desta apresentação também, uma vez que estamos aqui com Defesa Nacional e temos tantos militares, é fazer um grande agradecimento às Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea, que contribuíram de uma forma notável, têm estado a contribuir de uma forma notável para este projeto. E de modo que este era o sítio ideal para destacar os militares, que no fundo é aquilo que vai ser, não só, mas vai ser importante. Aqui está o caso da estrofe de 1898, do ano passado, do António Vasco Melo, e aqui está a estrofe feita em 2019. Temos outro exemplo recente, que foi a de Ressano Garcia. Temos a do bisavô e temos a do bisneto, que aliás estava à procura aqui de tal edição que foi há bocado, ele tinha lá em casa e, portanto, vimos que a estrofe que ele escolheu estava livre da nossa coleção, aquela que o bisavô tinha feito. E, portanto, foi essa. Eu acho bastante interessante, então, para quem estuda caligrafia, verificar algumas semelhanças na forma de escrever do bisavô e do bisneto. Aliás, este livro saiu agora recentemente, não sei se já leram, mas é um livro extraordinário. Recomendo a todos que leiam, porque é a história de um homem notável, realmente. Notável. Eu conhecia pouco. Na verdade, por exemplo, não sabia que a Avenida da República antigamente era a Avenida Ressano Garcia, e que foi, portanto, mudada por ocasião da República, não é? Mas este livro é um livro realmente notável. Temos outro caso também de bisavô, bisneto, portanto, o caso do Presidente Bernardino Machado, e a figura que todos conhecem ali. E, por falar em Bernardino Machado, coloquei aqui mais alguns outros casos de presidentes. Temos 5 presidentes antes do 25 de Abril, 5 presidentes depois do 25 de Abril, e mais 2 ou 3 que não fizeram a primeira estrofe, a primeira estrofe de cada canto, que era a regra que o meu avô tinha. Cada canto, a primeira devia ser um Presidente da República. Pronto. Temos também casos de famílias que têm contribuído, 4, 5 pessoas, tem sido também muito agradável de ter estes testemunhos. O António Alves Caetano, como saberão, é o irmão mais novo
o Marcelo Caetano, está neste momento com 94 anos, vive ali na Borges Carneiro, em casa dele no outro dia, com uma cabeça extraordinária. Gostei imenso, aliás, já o conheci há vários anos, mas é realmente um homem notável. Foi o primeiro economista da TAP. Ele costuma dizer que foi eu que comprei os Super Constellations. Enfim, do gabinete de estudos económicos que havia na altura que foi criado. E, portanto, este é um caso interessante. Isto é uma descoberta, enfim, é uma pesquisa que estou a fazer agora e que percebi. O meu avô começava a anotar num caderninho. Era assim que era a maneira como ele anotava as pessoas que iam escrevendo. Isto era o Excel dele na altura, não é verdade? Eu hoje uso os dois. Uso este e uso o Excel moderno. Mas reparei que havia um cartãozinho que encontrei lá em casa de exposição camoniana, realizado em 1934. E pensei, bom, exposição camoniana, ele como gostava muito de Camões, foi lá ver. Depois comecei a perceber, para lá, ele provavelmente foi lá expor estrofes que já estavam feitas desde 1931. E como, entretanto, descobri que este catálogo, esta exposição está disponível, já o adquiri, estou à espera que chegue em casa para ver quem foram os expositores. Mas realmente ele está ali como expositor. A Câmara de Lisboa, ligando agora uma coisa com outra, temos diversos presidentes da Câmara, 2, 4, 6, 8, 10, 11, já vamos ver porquê. E depois é interessante verificar nomes que nunca, quer dizer, não associaria a terem sido presidente da Câmara, mas tiveram outras funções. Por exemplo, o general Correia Barreto foi o fundador dos Pupilos do Exército. Está ali também. E depois foi ministro, não sei o quê. O José Vicente Freitas foi presidente do Ministério, conhecem? Foi comandante da Academia Militar e foi presidente da Câmara de Lisboa. Mas é interessante estas funções, quando nós vamos analisar estas personalidades e ver o leque de atividades e de funções que tiveram. E é claro, não podíamos deixar de ter a mais recente do Dr. Carlos Moedas, numa cerimónia que tivemos no ano passado nos Passos de Conselho, e aproveitámos a presença também do Patriarca, o Dom Rui Valério, aproveitou e fez as duas. Foi uma cerimónia muito bonita. Das mais antigas, as duas datas que eu encontro mais antigas são 1931 e 32. A de 31 é o Conde de Mafra, não é? Tomás Manuel Breiner, e a de 32 é a de Gacotim. Muitas outras estrofes mais antigas não estão datadas, portanto eu suspeito que ele terá começado a fazer esta coleção anterior, talvez em finais de 20, porque ele veio de Macau em 27, 28 e, portanto, provavelmente terá feito tudo isso. Mas nesta altura, nesta fase mais antiga, começamos a ver que realmente os contributos militares, por isso é que eu gostaria de destacar esse aspecto das Forças Armadas, foi realmente bastante grande. Este é um dos históricos, o general Luís Ferreira Martins, grande historiador da Grande Guerra, na verdade, e que tem uma obra de História do Exército Português. Portanto, são realmente joias. Nós temos aqui o caso do comandante Quirino da Fonseca, tem uma obra também de História Naval notável, e tem a particularidade de ter sido o comandante do Batalhão de Marinha quando o meu avô esteve em Moçambique em 1918. Foi a segunda comissão que ele fez na Marinha. Tinha estado em França no transporte de tropas em 17 e depois esteve em Moçambique em 18, na zona de Climane, que era aquela já no verão, portanto, aquela fase em que os alemães estavam a vir por aí abaixo e já estavam muito próximos de Climane. Pouco tempo depois acabou a guerra, né, felizmente, mas foi também... Minha ideia também é ligar várias pessoas aqui com vários aspectos. Outro grande historiador naval, o comandante Marcos Esparteiro, grande amigo do meu avô também. O almirante Moreira de Sá, é uma referência, portanto, famoso, portanto, ele era imediato, suponho eu, do Iata Amélia, portanto, em 1910, quando houve aquela questão de deviam ir por Gibraltar, ou deviam ir ao Porto primeiro ou depois por Gibraltar, portanto, está o livro dele ali, que aliás comprei recentemente, muito interessante. E uma das coisas que eu descobri também que não sabia é que ele foi antecessor do meu avô na Biblioteca de Marinha. Ele foi diretor da biblioteca em 1915, portanto, 40 e tal anos antes do meu avô. E a ligação com o Venceslau de Moraes, que eu fiz ali, também tem uma certa ideia esta, é que Venceslau de Moraes, o Moreira de Sá foi o grande divulgador de Venceslau de Moraes no início do século XX em Portugal. Venceslau de Moraes estava no Japão, onde ficou os últimos 30 anos, nunca mais voltou, e tem intensa correspondência com o Moreira de Sá e vários outros camaradas também,
sobre os livros dele, sobre o Japão e tudo, e portanto há aqui uma ligação forte. E a ligação com o meu avô prende-se com o facto de o seu principal trabalho, este aí, chama-se precisamente Venceslau de Moraes e os seus trabalhos literários. Foi uma das obras que o meu avô publicou, em que analisa toda a correspondência com o Moreira de Sá e outros sobre as obras. Ele era muito crítico relativamente às suas próprias obras e era uma personalidade, enfim, não era fácil. Claro que a Marinha propiciou numerosas oportunidades pela sua posição, tanto em navios como depois já em Lisboa, no Arsenal. Este é o República, em 1925-27, comandado pelo então comandante Ivans Ferraz. O imediato era o capitão-tenente Eduardo Vilarinho, e lá está o meu avô, com o seu bigode preto que se vê ali. Foi a primeira missão que ele fez a Macau. O comandante Ivans Ferraz, depois almirante Ivans Ferraz, foi talvez um daqueles 2 ou 3 marinheiros que o meu avô tinha assim, eram quase deuses para ele. Uma pessoa extraordinária, um grande comandante, e muita gente não sabe, embora o livro da Professor da República na China tenha imenso detalhe, mas passa às vezes um bocado despercebido que ele, num determinado momento, comandou a Força Internacional. Houve um momento em que estavam em Macau, em que o comandante da Força Internacional, que é Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Japão, por fora, isto tinha a ver com aquela época das guerras civis chinesas, não é verdade? E, portanto, os settlements de Macau, Hong Kong, Xangai, estavam em perigo, daí a criação da Força Internacional. O comandante internacional, julgo que era um inglês, tinha morrido. E o mais graduado era o comandante, teve que ser promovido a graduado em Comodoro para comandar essa força. Portanto, mostra o papel que Portugal teve nessa altura, realmente fantástico. E há aqui uma fotografia que eu acho notável, que mostra o imediato navio, o então capitão-tenente Eduardo Vilarinho, em Xangai, a comandar a força do batalhão de marinha de navio. Acho esta fotografia, não está muito clara aqui, com a projeção, mas acho esta fotografia notável. O meu avô não conseguiu a estrofe do capitão-tenente Vilarinho, há uma razão, conseguiu a do comandante, mas, em contrapartida, conseguimos recentemente a do seu filho, que é também, portanto, o almirante Leal Vilarinho, que foi diretor do Museu de Marinha, se não me engano, e que era, carinhosamente, tinha alcunha de Pantera Cor-de-Rosa, não é? A sua maneira curiosa de andar, eu ainda o conhecia, lembro, realmente ele tinha uma maneira assim alto e magro, ali como o nosso almirante Fragoso, e, portanto, a sua maneira de andar era muito curiosa, era o Pantera Cor-de-Rosa. Excelente pessoa. Portanto, todo este contacto que ele teve como diretor da biblioteca, as exposições que ele fez, obviamente também permitiram ter todos estes contactos. E esta foto é interessante porque mal imaginava o então ajudante de campo do ministro Mendonça Dias, portanto, o então primeiro-tenente Fuzeta da Ponte, que um dia mais tarde, como SEMA, iria também autografar a estrofe, mas cá está ele. Foi uma das várias exposições. Temos imensas fotografias e há vídeos do meu pai, nesse aspecto, filmava tudo e, portanto, conseguiu conservar. E depois também, no próprio Museu de Marinha, uma vez que o meu avô fez parte da comissão que, nos anos 50, promoveu o novo regulamento e a instalação do Museu de Marinha, onde está agora, juntando todo o espólio do Palácio Seixas, portanto, que tinha aquele espólio todo de Marinha, depois foi possível juntar e construir, nos anos 60 ou 63, o Museu de Marinha. O projeto vai ter ilustrações. No início de cada canto, temos ilustrações. Do tempo do meu avô, tínhamos a 4, a 5 e a 8, dos anos 30, e eu lembrei-me de, convidando algumas pessoas ligadas ao setor do design, tudo isso para fazer. Já temos a do canto 2 de Margarida Cunha Belém e temos já prometida a do Henrique Caiate. Também estou à espera, acho que ele vai fazer o canto 9º ou 10º, não está decidido. Há uma outra que temos, mas que foi, julgo que houve falha na comunicação com o meu avô na altura, e que é de uma pessoa que o Sr. Dom Duarte conhece muito bem, que é o Rui Carita. Ali está ele sentado a assinar a estrofe. O irmão também assinou, o Helder, está em cima, e ele na altura, em 82, fez esta curiosa ilustração com o Arcanjo São Miguel, né, que está representado. E era um
lá está um dos casos de famílias, irmãos, pais, filhos, era aqueles dois irmãos que durante muito tempo disse, pá, vocês têm que assinar uma estrofe, pá, e tal, não sei o quê. O Helder ficou também de fazer uma estrofe ligada à Índia. Todo o trabalho dele de investigação sobre a Índia é importante e, portanto, vamos ver se ele vai conseguir também fazer. A Escola Naval foi outro dos locais onde, ao longo dos anos, e mesmo recentemente, temos conseguido imensas estrofes. Eu coloquei aquela fotografia ali porque, no tempo do meu avô, a Escola Naval era no Arsenal até 1936, de que ele foi, aliás, secretário em 2 períodos, quando era segundo tenente e depois em primeiro tenente. E temos encontrado o mais antigo que temos, é o do Almirante Nunes da Mata, muito antigo. Depois temos ali em cima depois o Comandante Almeida Henriques. E depois estas mais recentes, já fui consegui desde o Almirante Roseta da Ponte até ao mais recente Comandante da Escola Naval, portanto, que é o Almirante Rodrigues Campos. Aqui estão eles, que foram. Foi através de numerosos contactos conseguimos praticamente, enfim, de todos aqueles que estão vivos, que a gente consegue. Eu destaquei aqui a do Comandante Almeida Henriques por 2 razões, bastante interessante. E lá está, é daquelas coisas que a internet nos ajuda. Eu, quando vi naquele livrinho do meu avô, Joaquim Almeida Henriques, não fazia a mínima ideia quem é que era este senhor. Fomos à internet e lá descobrimos. O homem foi o primeiro submarinista. Foi ele que, em 1913, foi buscar o espadarte a Spésia, julgo eu, que era onde estavam a ser feitos os submarinos desta primeira fase. E há uma história interessantíssima que o submarino de Portugal foi buscá-lo e em 1915, numa daquelas revoltas da Primeira República, não sei se era o Pimenta de Castro, ou coisa qualquer, ele recebeu ordens para ir atacar um navio da facção oposta. Isso nem pensar. Era só o que faltava que a minha primeira missão do navio que eu comando era para atacar os meus camaradas de marinha. Não sei se ele depois foi punido ou não, mas depois também, como aquilo mudava tão rapidamente, se calhar o governo seguinte já o absolveu. Não sei, isto é um processo. Mas achei muito interessante esta ideia, quer dizer, esta atitude, não é? Que realmente que ele teve. Há uma pessoa que eu quero destacar na Marinha que tem sido extraordinária, que é o comandante António Manuel Gonçalves. Ele, quando soube deste projeto, prontificou-se a fazer o contacto com todos os antigos comandantes da SACS. Portanto, vivos, obviamente. Eles têm aquela rede de contactos do WhatsApp. Fala com este, fala com aquele, como fazem aqueles encontros anuais. E ele fez a sua estrofe. Muitos de vocês conhecem, talvez, o livro que ele fez da SACS, que é uma obra-prima. Tem uma segunda edição, acho que vai haver uma terceira edição agora. Este livro é fantástico. Tem a história toda das SAGs, das antigas e fora. É um tratado notável e foi ele que me conseguiu realmente arranjar todos. Portanto, dos 22 comandantes da SAGs, temos 15. O primeiro, o mais antigo que temos, foi o meu pai ainda foi buscar, o comandante Martins e Silva. Portanto, trabalhou com a fragata Dom Fernando e Glória, na verdade. Tudo o resto foi obtido, aliás, uma parte deles foi na Academia de Marinha, que é sempre aquele sítio ótimo para encontro com os marinheiros e poder fazer as estrofes. Aqui, neste caso, o último, o Sousa Luís, foi já a bordo da SAGs. Portanto, este contributo foi, sem dúvida, notável. Os almirantes Semas também temos todos, não consegui pôr aqui todos, portanto, os que não estão aqui, que não levam a mal. E temos, lá está, mais uma situação de... Inicialmente eu julgava que era avô e neto, ou bisavô e neto, mas não, acho que o Almirante Mendes Cabeçadas, acho que é sobrinho neto acho que é sobrinho, não é? Do Almirante Mendes Cabeçadas. Aliás, quando eu fui, ele estava a dirigir o ENCPA, estava à frente do ENCPA, ele não tinha escolhido a estrofe, eu depois mostrei-lhe a estrofe do teu avô, e só Almirante, passa a seguir, bem, ficou encantado, não é? Fez a estrofe imediatamente a seguir da que está pelo Presidente. E temos aqui a outra ligação também avô-neto, não é, Ana? O Almirante Aníbal Mesquita Guimarães, que foi Ministro da Marinha, e temos o seu neto, o Dr. Gustavo Mesquita Guimarães. E é claro, ao falar do Dr. Gustavo Mesquita Guimarães, membro da Sociedade Histórica, um membro destacado, não podia deixar de incluir também a do nosso Presidente,
que, desde o início, quando fez esta estrofe no seu gabinete de advocacia, imediatamente pegou na ideia e me convidou realmente a avançarmos, e tem sido um apoio extraordinário a toda a equipa. A Ana está aqui, a Sofia, nos tem ajudado imenso com todos os contactos com os municípios e tudo, para ver se a gente consegue dar um avanço realmente. O Exército não podia faltar, não é evidente. Se eu deixasse fora o Exército da Força Aérea, aqui o nosso general tinha logo em cima. Temos aqui várias. Coloquei aqui diversos oficiais generais, dois deles não foram. O general Tino Magalhães foi SEM, não foi? Ou não? Não chegou a ser. Foi SEM. Temos conseguido. O general Gonçalves Ribeiro, conhecido todos da Ponta Aérea de Angola, primeiro diretor-geral da Política de Defesa Nacional, um par de horas em casa dele a conversar e a contar histórias fantásticas de todo esse período, mas também mais para trás. Ele foi mostrar uma coisa que eu achei tocante mesmo. Quando ele esteve no norte de Moçambique como tenente, e quando foi promovido, os seus subalternos queriam homenageá-lo, tinham oferecer-lhe os galões de capitão e tal. Mas não havia no norte de Moçambique nenhuma loja onde se podia facilmente comprar os galões. O que é que eles fizeram? Entre todos, foram buscar peças de ouro diversas, fundiram aquilo tudo e pediram ao Ourives a fazer os galões em ouro puro. Ele mostrou uma caixa, que é uma coisa notável. Há uma dedicatória, uma placazinha ao nosso capitão, estava muito interessante. No Exército, não podia também deixar de destacar, e está aqui presente o nosso general Ramalhou Cavaleiro, diretor da Direção de História e Cultura Militar, que têm sido inexcedíveis também no apoio de toda a informação. Já assinaram tanto o diretor do Arquivo Histórico Militar como o diretor da Biblioteca. A Biblioteca vai-nos ajudar na digitalização das estrofes uma a uma, para depois poder ser tudo composto. No super scanner que tem lá embaixo, aqui por cima, mais ou menos. E, portanto, tem sido também de uma gentileza e de uma ajuda preciosa. Ainda no âmbito do Exército, o Colégio Militar também tive um apoio fundamental, que foi o Adelino Lage, que é o diretor da revista atual, dos Acatrás, e que fez, aliás, aquela composição muito interessante, um livro com uma edição que ele tinha, com a estrofe, etc. O Adelino é filho do Coronel Lage Cavaleiro, que foi o último comandante da Escola Prática de Cavalaria em 74, na altura do 25 de Abril. Portanto, temos da parte dele, e temos também a estrofe do atual presidente da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar, o general Faria de Menezes. O Adelino ficou de me arranjar agora os contactos para o atual diretor do colégio e também de alguns anteriores, para também o colégio contribuir com esta parte. Força Aérea, claro, também não podia faltar. No caso, o mais antigo que nós temos aqui, que já faleceu, não? Portanto, o general Bruxado Miranda, meu vizinho lá em Passo de Arcos, portanto foi muito fácil também o contacto. O general Mendes Dias é curioso porque o contacto foi conseguido através do filho, que trabalha no Automóvel Clube Portugal, diretamente com o Carlos Barbosa. Portanto, eu consegui do Carlos Barbosa, e quando eu soube que ele era filho do general Mendes Dias, mas eu preciso da história do seu pai, porque é uma referência, Força Aérea. O general Aleixo Corbal, com quem, aliás, vou estar na segunda-feira na Associação da Força Aérea para obter do general Vaz Afonso e do general Jerónimo, Carlos Jerónimo. Portanto, vamos também encontrar-nos lá com ele. O general Taveira Martins, o general Joaquim Borrego, que teve a gentileza de ir lá à casa, e do general Cartacho Alves, que estava muito demorado. Eu, um dia, na brincadeira, disse à secretária de Estado, na altura: ao senhor secretário de Estado, diga lá ao general Cartacho que se ele não fizer a estrofe, não leva aos F-35. Depois contei-lhe, ele tem um vídeo com muito bom humor, pelo menos eu conheci dele, mas foi um encontro engraçado. Na nossa família, nem o meu avô, nem o meu pai, infelizmente, assinaram. Mas quem assinou foi o meu bisavô, portanto, o pai do Almirante Alfredo Mota, que era um físico, Miguel Mota, e fez a sua estrofe. Ele era físico, foi também diretor do Instituto de Cegos do Porto, juntamente quando o Branco Rodrigues esteve no Instituto de Cegos em Lisboa, pediu ao meu bisavô para tomar conta. Porquê é que eu pus aqui embaixo aquele marinheiro ali? É que o meu bisavô teve 4 casamentos. E o último, o sogro do último casamento dele,
era o Fontes, do Submarino Fontes. Conhecido, aquele homem que no final do século XIX fez um projeto de submarino que era para ser o primeiro submarino português. Bom, nunca conseguia apurar bem se ele era irmão ou sobrinho do Fontes Pereira, do António Maria Fontes Pereira de Mel, né? Mas sei que era uma relação de família, ou irmão, ou qualquer coisa. O projeto está, entretanto, mostrei-vos aquele caderninho do meu avô, o seu Excel, e o que temos estado a fazer é preencher em folhas de Excel, canto a canto, para ir vendo tudo aquilo que já está feito, porque a ideia é não repetir as estrofes. Portanto, as pessoas são convidadas para não termos repetições. Neste momento, os cantos 1 a 5 estão completos. Completámos no outro dia com 16 estrofes da Escola Miguel Torgas. Aquela senhora conseguimos arranjar esses contactos todos. A partir do 6, temos já bastantes preenchidos, estamos nas cerca de 900 estrofes, portanto, faltam umas 200. E, portanto, obviamente, este é um local também que eu faço um apelo para podermos contactar, para depois também poderem contribuir. As estrofes estão a ser arrumadas neste momento, assim, nestes dossiês, mas o objetivo, e já temos o acordo da Imprensa Nacional Casa da Moeda, é publicar um facsímile todo bem organizado e tudo devidamente editado, para o qual temos que agradecer ao administrador, Dr. Duarte Azinheira, que realmente também tem sido impecável a ajudar-nos e já se comprometeu. A ideia da capa é ter esta ilustração original do arquiteto Martins Bairrada, portanto, que será a capa do livro. O livro terá depois também anexo uma pen, onde se pretende pôr toda a parte em PDF das estrofes, tentar obter o máximo de biografias das personalidades, fotos daqueles encontros, às vezes, que temos, e, em algum caso ou outro, algum pequeno vídeo. Portanto, essa será a ideia. Não queria deixar de acabar, este é o último slide, aliás, é o penúltimo, sem falar-vos. Ontem fez 92 anos o meu colega e botânico da Universidade de Coimbra, Jorge Paiva. É um homem fora de série. Para quem o conhece, César, para mim é o botânico mais prestigiado neste momento. E acaba de publicar uma coisa que se chama As Plantas na Obra Poética de Camões. E deixo-vos com esta... O meu avô tinha uma faceta de poeta de vez em quando, então tudo o que se relacionava com a marinha e com o mar, para ele, era sempre altamente inspirador. Mas, embora eu tenha ali o obrigado, temos aqui, agora que é mesmo o último slide para esta ocasião. E acho que vão compreender porquê. O presidente da associação, que já escolheu a estrofe, mas nunca mais a faz, vais fazer hoje. E o que é engraçado é que eu fui pesquisar na edição de 1898, não sei se já sabias disto, quem é que tinha feito nessa altura esta mesma estrofe. Foi o Aníbal de Moraes, que foi o fundador do Jornal de Notícias, que aparece ali em baixo. E, portanto, nesse sentido, encarregaram de te oferecer isto. Talvez possam acender as luzes, se puder ver. Muito bem, fantástico. A cidade de Ressano Garcia, como é que entra na história da sua família? Não percebi tudo. A cidade de Ressano Garcia, que fica ali na fronteira do Moçambique. Sim, eu sei, claro. Não se consegue ler. Não, mas eu não tenho família de São Garcia. Não. Mas é bonito. Não, quem tem é o António Lamas, não é? Pois. António Lamas é que é. Os livros, se não queres levar pelo conselho, a ler. Atenção. Eu acho que a seguir ao Marquês de Pombal é o São Garcia. E depois o Duarte Pacheco. Em termos de grandes urbanistas de Lisboa, sem dúvida. Agora, a obra deste homem, vou fazer a minha ideia. Todos os planos que ele fez, até da parte sanitária, os postos, tudo isso, estava muito à frente do seu tempo. Muito bem. A Associação de Auditores de Defesa Profissional também tem uma simbólica lembrança para o Sr. Professor Muito obrigado. do momento que viveu Muito obrigado. naquele lugar, está bem? Sim, senhora. Muito obrigado. Sempre ao serviço. Sempre ao serviço. Muito obrigado. Bom, eu quero dar aqui, obviamente, um
agradecimento muito especial ao professor Manuel Mota, auditor de Defesa Nacional, por ter dado este contributo, que eu acho que é um contributo pessoal, naturalmente, mas temos aqui, no seio desta obra que está a ser feita, que está ainda em andamento e que já tem, de facto, aqui vários aspectos importantes, temos a história, temos as pessoas que têm de ser lembradas e que devem continuar a ser lembradas, que é muito importante. Temos a família, e aqui o valor da família está também reforçado, e ser reforçado as palavras que o professor Manuel Mota nos esteve a dar, mas eu acho que temos aqui aquilo que é uma lição de vida. E, portanto, Manuel Mota, é um privilégio enorme para esta Associação dos Auditores de Defesa Nacional, que é a associação de todos nós, poder hoje ter o privilégio de ter aqui a apresentar esta obra. E é neste sentido também que eu deixo, enfim, o desafio, o convite ao nosso Dom Duarte, ao Sr. Dom Duarte, se porventura quer dar umas pequenas palavras a esta audiência relativamente até a este projeto que foi apresentado pelo professor Manuel Mota. Que contribuiu já. Já contribuiu já. Já, sim, senhor. Sr. Dom Duarte. Como se sentir mais confortável. Se quiser estar de pé, se quiser sentar um bocadinho aqui. Esteja à vontade. Obrigado, auditores. Temos aqui o diretor do curso, o Coronel João Marques. Contribuiu muito para mudar a mentalidade das elites portuguesas em relação à questão das Forças Armadas. Eu lembro de pessoas que entraram connosco, comigo, no curso e que tinham uma posição bastante contra a ideia de Forças Armadas hoje em dia, que não eram precisas e que até eram um bocado perigosas, porque podiam um dia querer derrubar a democracia, como acontecia em vários países. E de facto, com o trabalho do Instituto, essa mudança foi muito forte. Eu tenho visto pessoas de todos os meios, de todos os setores políticos, estou-me a lembrar de alguns camaradas nossos, até do Partido Socialista, e que estavam com uma atitude um bocado pouco favorável à ideia das Forças Armadas e que mudaram completamente de atitude durante o curso. E hoje em dia são verdadeiramente convertidos. E creio que nesta altura, isto é particularmente importante, ainda há poucos dias, uma entrevista que eu ouvi de um dos candidatos a Presidente da República, em que discutiu se havia de apoiar a ideia de serviço militar. E eu notei que ele estava um pouco preocupado em perder votos, dizendo que sim, que o serviço militar obrigatório, mas ele teve uma solução muito boa e explicou que o serviço militar deve ser encorajado, deve dar alguns privilégios a quem o faz, mas não será necessário ser obrigatório. Mas que também sugeriu que as pessoas que fizeram atividades nas Forças Armadas, que foram militares, deviam estar, de algum modo, enquadradas e recicladas para, se for necessário, esperemos, Deus queira que isso não aconteça, mas se houver realmente uma situação de guerra e for necessário haver um corpo alargado de portugueses preparados para defender o país, que se saibam quem são, onde é que estão, se estão preparados, qual é o grau de preparação que têm, e não devemos ser apanhados de surpresa sem saber a quem é que vamos pedir socorro quando precisarmos daquilo que nos Estados Unidos, por exemplo, chama-se a Guarda Nacional, e que são antigos militares, mas que continuam enquadrados e que, quando é preciso, são chamados. A Suíça, que tem serviço militar até aos 65 anos, em que todos os anos todos os cidadãos suíços refazem um treino militar durante, agora tenho a certeza, mas acho que à volta de 15 dias, que eles gostam muito, divertem-se muito, encontram-se todos,
estão lá nas montanhas a fazer exercícios militares e treinos. Os que são agricultores e vivem nas suas quintas, têm, muitas vezes eu vi, escondidos num celeiro, escondidos, têm peças de artilharia antiaérea e que se houver uma tentativa de agressão, de repente há centenas de peças de artilharia que estão escondidas e que podem ser usadas. Isso creio que era um bom exemplo também para Portugal. Nós devíamos também ter um enquadramento dos antigos militares que estivessem preparados e acompanhados para poder prestar o seu serviço quando fosse necessário. É um desperdício muito grande não aproveitar este conhecimento que temos e realmente estar preparados para todas as circunstâncias. Eu, por exemplo, agora, hoje em dia, já não estou na reserva da Força Aérea, mas até há pouco tempo ainda estava na reserva da Força Aérea e podia ser chamado para prestar algum serviço se fosse preciso. Creio que isto era uma ideia que devia ser lançada aos candidatos a presidente que deviam defender uma sugestão dessas. Que quanto mais candidatos propusessem isso, melhor. Assim, em vez de ser as propostas de um dos candidatos e que os outros vão dizer que estão contra, mas seria realmente uma proposta que a maioria dos candidatos podia apoiar. Isso é uma coisa. O segundo aspecto é que realmente as publicações, tanto do Jornal do Exército e da Armada, estão a fazer um trabalho muito bom e são muito úteis. Podiam talvez ser mais encorajadas a assinatura, que houvesse mais paisanos a assinarem, a lerem, a acompanharem o que é que se passa hoje em dia com as Forças Armadas. Porque há ainda, para quem não fez a tropa, há uma grande ignorância. Para quem fez, em geral, está um bocado desatualizado em relação à situação atual e à importância de haver uma reciclagem periódica dos antigos combatentes. Eu sei que houve uma associação dos antigos combatentes que propôs ajudar Moçambique na guerra contra o terrorismo. O governo de Moçambique ficou bastante atrapalhado com essa proposta. Então, finalmente, aceitaram-nos e agradeceram a presença deles, mas no treino dos militares moçambicanos. Hoje em dia há um grupo de antigos combatentes que a maior parte, ainda por cima, já tinham estado em Moçambique na tropa e que agora estão a colaborar na formação dos militares moçambicanos voluntariamente, enfim, pagam-lhes o sustento e o alojamento, mas é o trabalho voluntário que eles estão a fazer por saudade e por estima para com o país. Creio que isso são ideias que podiam ser desenvolvidas pela nossa associação e estimuladas junto dos candidatos e junto das forças atuais, dos responsáveis atuais pelas Forças Armadas Portuguesas. E, portanto, agradeço muito o convite e fico muito feliz de estar convosco e meus parabéns realmente por esta exposição tão interessante. Muito obrigado. Vamos deixar mais. Vamos lá, podemos também deixar aqui uma recordação da sua associação, esta é a sua associação, que é a nossa auditora, tesoureira do Chile, que vai entregar, está personalizada. E é um momento de deixarmos também aqui este.
Eu agora deixava o resto a todos os presentes de fazermos aqui um pouco de convívio. Temos aqui umas bíblias para podermos celebrar este momento. Não vos vou dizer mais nada relativamente à questão daquilo que são as políticas nesta área, mas só uma pequena breve nota daquilo que Dom Duarte disse, que é muito importante, porque aquilo que é a segurança e a defesa do país, aquilo que é a nossa identidade, obviamente, é extraordinariamente importante e as pessoas cada vez mais se esquecem disto. Mas existem algumas propostas, Dom Duarte, neste momento, de algumas pessoas ligadas às estruturas militares, nomeadamente o Sr. General João Vieira Borges, por exemplo, um exemplo, entre outros, de que possa existir um serviço cívico. Um serviço cívico para os mais novos, que pode ser feito na parte militar, pode ser feito na saúde, pode ser feito na justiça, enfim, pode ser feito noutra área. E porquê? Porque há alguns hábitos e algumas coisas que antigamente nós, quando éramos jovens, tínhamos, porque existiam os núcleos familiares, porque as escolas primárias davam-nos um tipo de formação que neste momento não há. É importante que os mais jovens tenham isto. Até por causa da proliferação enorme que existe da tecnologia, das redes sociais, que estão a ser de tal maneira invasoras do domínio pessoal das pessoas, que neste momento até existem já iniciativas para tentar travar um pouco esta ascensão. E nesta perspectiva, um serviço cívico, onde a pessoa aprende hábitos que são importantes para o resto da sua vida, onde a pessoa aprende a respeitar princípios e valores que são essenciais, é muito importante. Isso pode ser o serviço militar ou pode ser o serviço numa outra área. Enfim, é um projeto, são ideias que neste momento estão em desenvolvimento. A Associação dos Auditores de Defesa Nacional naturalmente vai se associar também a isto, porque, na verdade, é preciso fazer alguma coisa pelos nossos jovens e pelo nosso país. E é isto. E, portanto, vamos agora fazer um pequeno convívio. Muito obrigado. Bem rápido. Está a famosa 130. Sr. General, foi um gosto e um prazer tê-lo presente nesta iniciativa promovida pela Associação de Auditores de Curso de Defesa Nacional. Gostaria de saber, se possível, o que achou da iniciativa e o que pensa sobre a Associação de Auditores de Curso de Defesa Nacional. Olha, começo pelo fim. Sobre a Associação de Auditores de Defesa Nacional, penso o melhor, naturalmente, não é? Enfim, é uma estrutura que, efetivamente, divulga os valores nacionais, divulga a identidade nacional e permite, efetivamente, às nossas elites e à nossa intelectualidade uma proximidade àquilo que é a defesa do país e a importância que isso tem. Relativamente ao que aqui assisti, pois foi uma iniciativa extraordinariamente interessante. Em nome do chefe de Estado-Maior do Exército, General Mendes Ferrão, agradecemos o convite, tivemos cá com muito gosto e naturalmente incentivamos aqui iniciativas como estas, bem como todas as restantes iniciativas que a Associação tem e que os cursos de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional fazem, sejam incentivados, as pessoas sejam efetivamente, como direi, acarinhadas a participar e a intervir, porque todos juntos somos mais fortes. Sr. Coronel João Barbas, muito boa tarde, muito gosto e um agradecimento enorme por estar presente nesta iniciativa da Associação dos Auditores de Curso de Defesa Nacional, que é, no fundo, são filhos da Casa-Mãe do Instituto de Defesa Nacional. Nesse sentido, gostaria que nos transmitisse o que é que achou desta iniciativa e a importância da Associação de Auditores de Curso de Defesa Nacional, que vai celebrar o seu 44º aniversário. A sua pergunta são efetivamente duas perguntas. Para já, relativamente à primeira, à importância e ao momento que presenciámos, em que participámos, aquilo que posso dizer é que foi um grande prazer e agradeço o convite que me foi transmitido e estou aqui com muito prazer nesta iniciativa da Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional. Todos os momentos que sejam proporcionados para as pessoas se unirem, refletirem causas comuns e menos comuns, são sempre bem-vindos. E, nesse sentido, terão sempre o apoio do Instituto de Defesa Nacional e, naturalmente, da direção do Curso de Defesa Nacional. Relativamente à segunda parte da sua pergunta e relativamente ao
ao curso de Defesa Nacional, aquilo que lhe posso dizer é que o curso mantém a mesma matriz, vai procurar continuar a contribuir para o desenvolvimento da sociedade portuguesa, de forma diferente de algumas das ideias que foram aqui transmitidas. Naturalmente, a nossa inserção é diferente, o nosso vetor é contribuir para a formação de quadros superiores do Estado e dos nossos países amigos de língua oficial portuguesa, porque as questões de segurança e da defesa não circunscrevem às forças de segurança e às forças armadas. Portanto, a sociedade como um todo pode e deve contribuir nos seus vários domínios, seja na saúde, na justiça, na economia, para a resiliência do país e para a capacitação dos portugueses, porque a finalidade última das sociedades é o bem-estar dos seus cidadãos. E nesse aspecto, eu julgo que a associação e o papel da associação é também muito importante nesse domínio, porque dá uma forma, após a frequência do curso de Defesa Nacional, que ocorre todos os anos e que depois vão desaguar na associação alguns dos seus membros, dá uma forma, favorece um elemento fundamental que nós transmitimos no último dia do curso, que é os auditores do curso de Defesa Nacional são, desde esse momento, embaixadores encartados na difusão de uma cultura de segurança e defesa. Portanto, bem-ajam por isso e pelo 40º aniversário. Gostaria de saber o que é que pensa sobre a Associação dos Auditores do Curso de Defesa Nacional e o que é que resultou, na sua opinião, desta iniciativa que teve lugar hoje. Esta é uma associação muito de valor em termos de puxar por aquilo que é o mais importante na nacionalidade portuguesa e de levar para a sociedade aquilo que os auditores adquiriram durante o curso. E, de facto, o curso de auditores de defesa nacional é importantíssimo. Tem sido uma forma, um fórum mesmo de troca de informações, não só de recolha de conhecimento, mas também de troca de informações de pessoas provindas de formações muito diversas e que realmente traduzem bastante mais aquilo que é a realidade da nossa nação. Sobre a iniciativa de hoje. Sobre a iniciativa de hoje, gostei imenso, até porque eu sou também já participante, o professor Manuel Mota, de facto, está a fazer um trabalho muito meritório em termos também de nos lembrar daquilo que foi a nossa história, daquilo que foi um momento áureo, mas que não se resume a isso, naturalmente, mas nós precisamos de nos iluminarmos com aquilo que foi o nosso passado para nos projetarmos no futuro. Gostaria de saber qual a sua opinião da Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional e o que é que achou da iniciativa de hoje, por favor. Muito bem, desde logo como Presidente da PASC, da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, estou aqui com muito gosto em reconhecimento do papel e da importância desta associação, per si e também no seio da PASC. É uma associação fundadora da PASC e, portanto, é sempre pertinente fazer este reconhecimento institucional dessa pertença relativamente à PASC. Quanto a esta iniciativa, enquanto também já participei, também parece muito meritória celebrar Camões. Aliás, eu também dirijo uma revista cultural, que é a revista Nova Águia, que será lançada brevemente, precisamente é dedicada a Camões. E no editorial, que eu próprio escrevi, diz-se que quando o Estado muitas vezes parece titubeante, mais do que a sociedade civil se queixar, deve dizer presente. E também aqui a Associação dos Auditores de Defesa Nacional disse presente, afirmando a importância histórico-cultural de Camões. E, portanto, os nossos parabéns por isso. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional e qual foi a ideia que leva desta iniciativa do dia de hoje. Olha, gostei imenso de aqui estar. Acho que a Associação faz um trabalho absolutamente notável, aliás, muito bem referido pelo Sr. Dom Duarte, na medida em que mentaliza a nossa elite
de um modo geral, a nossa elite portuguesa para as questões que dizem respeito à defesa, que cada vez se tornam mais importantes e mais momentosas, digamos assim. Esta iniciativa do professor Manuel Mota, aqui nestas instalações, de facto foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de colaborar e sinto-me muito honrado nisso. Também escolhi a minha estrofe e acho que é uma iniciativa absolutamente extraordinária. De facto, Camões, o nosso épico, nasceu no ano em que precisamente Vasco da Gama faleceu, 1524. E, na verdade, é muito interessante poder vir sempre a este espaço, onde eu já tinha estado anteriormente. Muito obrigado. Doutora Isabel, gostaria de saber o que é que pensa, qual é a sua opinião sobre a Associação de Auditores de Curso de Defesa Nacional e a ideia que leva sobre a iniciativa que teve lugar hoje. Olha, a instituição é uma instituição importantíssima, que em boa hora o general Câmara Pina instituiu há cerca de 40 anos, creio eu, e é formadora e esclarecedora das elites, ou pelo menos daqueles que se pretende que tenham ainda uma vida profissional ao serviço do país. Leva-os a ver tanto a situação do país do ponto de vista da defesa nacional de outra forma, em que é abrangente e tudo faz parte da defesa. A economia, a justiça, o ensino, a saúde, neste momento parece-me que é um assunto ainda mais importante do que era, mas tem sido uma instituição sempre ao serviço da sociedade e da nação. Sobre a iniciativa de hoje. Relativamente à iniciativa de hoje, olha, achei muito curiosa, achei uma abordagem diferente aos Lusíadas e nesta abordagem conseguiu-se ir buscar testemunhos de pessoas que nos últimos talvez 150 anos, já na era da fotografia, tanto se dedicaram ao país nas diferentes áreas de serviço, desde projetistas, urbanistas, oficiais dos vários ramos das Forças Armadas. Foi muito interessante. E depois foi também muito interessante as palavras espontâneas que o Sr. Dom Duarte disse, uma vez que foi convidado pelo Dr. Miguel Guimarães, o nosso presidente, a falar, e que nos trouxe umas perspectivas tão interessantes e até inovadoras, que me pareceram muito sensatas em relação à necessidade que temos de formar a nossa juventude no sentido de compreender que a defesa nacional é aquilo que os cursos nos levam a compreender de uma forma abrangente. É uma coisa que é uma responsabilidade de todos. Espero que todos o tenham compreendido e que isto frutifique e que a sociedade portuguesa se torne cada vez mais atenta, participativa e até inventiva em termos de segurança. Muito obrigada por terem pedido a minha opinião. Gostaria de saber o que é que pensa sobre a Associação de Auditores de Curso de Defesa Nacional, que vai comemorar o seu 44º ano de existência, no próximo mês de outubro, e qual a opinião sobre a iniciativa que teve lugar hoje aqui na sede da Associação? Sim, então, quanto à Associação, é naturalmente a sucessora da existência dos cursos de defesa nacional, isto é a entidade que agrega todos aqueles que tiveram a felicidade e a oportunidade de concluir o curso de defesa nacional e que, de acordo com os seus próprios objetivos, podem colocar ao serviço da sociedade os conhecimentos adquiridos. Por outro lado, é um local, uma entidade que nos permite enriquecer permanentemente os conhecimentos adquiridos e, ao mesmo tempo, conviver com várias gerações de auditores que, naturalmente, vão tendo uma atualização daquilo que vai ocorrendo no âmbito da defesa e da segurança nacional. E sobre a iniciativa de hoje? Quanto à iniciativa de hoje, eu acho que é um marco
ideia, corresponde a uma ideia que é a de sempre os auditores se reunirem em torno da cultura, no caso foi a história, e particularmente os Lusíadas, de modo a que a identidade nacional esteja permanentemente presente na nossa atitude do dia a dia. Portanto, finalmente um espaço, uma oportunidade para que nós tenhamos conhecimento da investigação que se vai fazendo no tempo, relativamente a alguns episódios e a alguma parte da nossa história que precisa de ser relembrada por todos aqueles que se interessam pelo país. Muito boa tarde. Gostaria de saber o que é que pensa sobre a Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional e com que ideia ficou da iniciativa que teve hoje lugar aqui na sede da Associação. Muito boa tarde. A associação realmente é excelente para criar laços entre os auditores. É uma forma de nós termos a oportunidade de partilhar conhecimentos, troca de ideias, organizar eventos de forma de realmente nós pensarmos e refletirmos sobre a defesa nacional. Relativamente ao evento de hoje, é fantástico porque realmente os Lusíadas é aquela obra que marcou Portugal e hoje foi interessante ver a quantidade de pessoas que já participaram neste projeto e os que ainda poderão vir a participar. O que é que pensa sobre a Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional? Eu acho que o movimento dos auditores de defesa nacional precisa realmente de uma atividade, de certo modo, permanente e mais intensa. E, portanto, eu hoje estive aqui presente exatamente para justificar que precisa de que o movimento se imponha na economia, no sistema militar, enfim, a nível social. A iniciativa de hoje foi uma iniciativa feliz, foi uma iniciativa que realmente demonstra que apresenta um dinamismo que permite ver que realmente a associação tem os seus momentos mais difíceis, outros mais acentuados, outros mais positivos e que demonstra o dinamismo, portanto, das pessoas que neste momento estão na direção, portanto, desta associação. É muito importante eventos desta natureza, não só para divulgar a Associação de Auditores de Defesa Nacional, a importância também das matérias e das temáticas que são discutidas, porque faz parte este conhecimento cada vez mais precioso, numa época muito digital e muito de inteligência artificial e muito de algoritmos em que acabamos por deixar de pensar e ter um pensamento estruturado. Estes eventos ajudam-nos a perceber o ponto em que estamos, a nossa história, também as nossas organizações, a nossa soberania nacional, fundamental no contexto europeu, sem dúvida, mas como uma soberania com costumes, com identidades próprias, e isso, esta associação tem esse propósito e é fundamental desenvolvermos e cultivarmos toda esta natureza intrínseca à associação. Gostaria de saber qual a sua opinião da iniciativa que teve lugar hoje aqui na sede da Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional. Eu, se calhar, darei uma opinião menos neutral do que aquela que recolheu antes, mas estou em representação de um grupo parlamentar, no caso. E, portanto, o que eu tenho a dizer-lhe é que, quando há 2 governos atrás vimos um Ministério da Cultura que se esqueceu do 5º centenário de Camões, e vemos a Associação de Auditores de Defesa Nacional a homenagear, se calhar, o nome maior, junto com Fernando Pessoa, da língua portuguesa, eu acho, primeiro, e para começar, é uma iniciativa louvável. Depois, o projeto é notabilíssimo, porque recolhe testemunhos de pessoas importantes ao longo da vida pública portuguesa, e se calhar alguns da vida privada, e talvez seja a homenagem que o próprio Camões mais estimasse, que é o seu povo a ler e a reescrever a sua obra. Gostaria de saber o que pensa sobre a Associação de Auditores de Cursos de Defesa Nacional
e a ideia com que fica da iniciativa que teve lugar hoje aqui na sede da Associação. Muito obrigado pelo convite, por estas belas palavras. Em relação à Associação do Curso de Defesa Nacional, bom, cada vez fez sempre sentido e no mundo atual, sobretudo atendendo ao enquadramento internacional, faz um imenso sentido, uma vez que as ameaças são conhecidas, aquilo que existiu do ponto de vista da mudança do enquadramento internacional e estratégico também, e portanto há que reagir da forma mais adequada a essas ameaças e esses desafios. E nesse sentido, a Associação do Curso de Defesa Nacional é obviamente uma instituição altamente adaptada e orientada e vocacionada para esse género de exercício de reflexão. Em relação à cerimónia de hoje, foi uma cerimónia muito interessante, enfim, redescobrindo também os Lusíadas de uma forma nova, de uma forma também atual e sobretudo adaptada também, digamos, à história e à atualidade nacional e às tradições portuguesas. Muito obrigada. Hoje foi um dia muito especial. Foi um dia em que tivemos a honra e o privilégio de receber nesta casa, a Casa dos Auditores de Defesa Nacional. Recebemos, como dizia eu, Dom Duarte Pio de Bragança. Mas, simultaneamente com esta visita que o Sr. Dom Duarte nos fez, tivemos também a apresentação de uma obra dos Lusíadas, um projeto que está a ser desenvolvido pelo professor Manuel Mota, que também é associado desta Associação de Auditores de Defesa Nacional, que nos mostrou a importância que este tipo de obras têm para o nosso país. Não é uma questão apenas da nacionalidade, mas é uma questão também da família, é uma questão da nossa história, é uma questão da história da nossa língua, é uma questão daquilo que nos faz falta e que nós devemos implementar mais vezes, que é a troca de ideias em torno de projetos verdadeiramente inovadores, mas projetos que acrescentam àquilo que é a alma de ser português. E nessa perspectiva, esta obra que está em andamento do professor Manuel Mota é um exemplo que deve ser acarinhado e seguido por outras pessoas. E por isso eu quero, nesta curta comunicação, deixar uma palavra de agradecimento especial a quem cá esteve, a todos os auditores que cá estiveram. Uma palavra de agradecimento especial, obviamente, ao Sr. Dom Duarte Bragança. Uma palavra de agradecimento especial ao professor Manuel Mota, mas também uma palavra de agradecimento especial às pessoas que tornaram este momento possível. Estou a falar da nossa associada Virgínia Fonseca, que é a tesoureira da direção da Associação dos Auditores de Defesa Nacional, e também da nossa secretária atual, a doutora Susana António. Muito obrigado.